E aí, meus camaradas, muito boa noite. Estamos aqui no Estúdio Fofineza com a nossa estrela aqui, ó, diretamente de São Paulo e do mundo, né? Pedro Nantes. E aí, Pedrão? Uma boa noite. Tudo bem? Seja bem-vindo aí em Belo Horizonte, tá? Tudo mais. Obrigado pelo convite. Espero que você esteja curtindo aí. E ó, pra você ficar de boa, relaxa que é o Dija. Pedrão, vamos bater um papinho aqui bacana aqui. Pedrão, eu queria perguntar pra você a questão seguinte: como que foi seu primeiro contato com a dança, em geral? A dança no geral? Em geral. Bom, então quando eu tinha 9 anos de idade, a minha mãe viajou pra Buenos Aires dançar tango. Inclusive, Pablo, um abraço. Mas é claro, maestro, claro. E aí ela voltou querendo aprender a dançar, no geral, e aí eu era muito novo, não tinha quem ficar. Ela começou a fazer tango, então era toda sexta-feira eu acompanhava ela. Bacana. E aí a ideia era não fazer, né? Eu tinha aquela cabeça mais fechadinha, criança também, então... E aí eu comecei a fazer, eu peguei gosto pelo negócio, então comecei desde os 9 anos de idade, de 9 para 10. Mas aí você já foi diretamente no tango? Já foi diretamente. Já foi no ritmo difícil, hein? Eu gosto de desafios, né? Aí, ó, gente, ó, escuta essa aí, viu? Muito bom. E aí você gostou muito do ritmo também, por causa também da influência da sua própria mãe. Minha família. Minha mãe era casada nessa época também com meu pai, então os dois iam, né? Sim. E aí eu fiz uma comunidade muito boa, engraçado, porque naquela época eu não socializava tanto. Esse lugar aqui é diferenciado, hein? Esse lugar é diferenciado. Vocês estão ligados, né, gente? Ó, vou deixar aqui do seu lado aqui, põe aí, pode botar aí. Dá tudo nosso. À vontade. Minas é assim, viu, gente? Vai vir pão de queijo também? Essas coisas? Pode ser um pãozinho de queijo, uma cervejinha, uma cachaçinha, se quiser. Doce de leite. Doce de leite, bom demais, só. Porque naquela época eu não socializava muito na escola e tudo mais, então foi onde eu me encontrei bastante com as pessoas, assim, que eram pessoas mais velhas, assim, né? 9 anos pelo menos. Aí tá louco. Joga na my hands. Joga na my hands. E aí, pode continuar. O truque? Ó o truque. Ó o truque. Ó, patrocina nós, viu, Guinness? Aí, ó. Pode continuar, pode continuar. Mas patrocina. Porque ainda não tem patrocínio, é por isso, tá? E aí eu comecei a me dar muito bem, aí eu peguei muito jeito, muito gosto pelo negócio, as pessoas me acolheram muito bem também. E desde lá eu nunca mais parei, desde os 9. Bacana. E pra você, quais foram os principais desafios que você teve nessa época e até questão de começar a sua própria carreira, né? De dançarino, de professor. Desde os 9 anos, você diz? Sim. Seguindo de lá. Quando depois, né? Aí você falou até que você começou e aí depois você quis seguir, né? Você, pelo que eu entendi, você despertou uma paixão. Com certeza. Né? Uma vontade. Depois que eu comecei a fazer com 9 anos e fui crescendo e tudo mais, fiquei adolescente e tudo mais, chega uma hora, e aí eu vinha todo mundo no meu ciclo, em minha volta, saindo da dança por conta de outros objetivos, de outras necessidades e tudo mais. Então, esse era um receio que eu tinha muito. Eu falei assim, nossa, será que vai chegar uma hora que eu vou ter que parar e tudo mais? E isso aconteceu muito quando eu comecei a fazer faculdade, mas eu tava em outra cidade, a gente conversa. Fui pra Natal. E aí chegou uma hora que todo mundo, eu falei assim, eu não vou abandonar a dança, mas chega uma hora que você tem que fazer escolhas, assim, né, pra um lado, pro outro, então eu posso dizer que esse foi o meu primeiro objetivo, meu primeiro desafio, assim. Mas a escolha que você teve foi a questão, então, de ritmo, não foi a questão, tipo assim, eu vou abandonar a dança ou vou seguir pra outra carreira? Não, foi uma questão realmente de ou estar mais com dança, não trabalhando, mas estar mais envolvido com a dança, ou menos envolvido com a dança. Entendi. Porque literalmente acho que toda a minha formação, assim, de juventude, de adulto, foi com dança. Foi envolvido com. Tanto é que eu não tinha tantos amigos fora ao mundo relacionado, né? Agora então, virou uma estrela internacional, né? Então agora... Um dia eu chego lá, tá no caminho. Ô Pedro, deixa eu ir outra coisa também. Quais são os principais desafios que você encontra? Nesse mundo? É. Agora, atualmente? Principalmente, eu queria que se você pudesse fazer um comparativo. Antes, sei lá, talvez vamos fazer uma linha do tempo aqui. De talvez uns
uns 5 a 10 anos atrás e hoje? O cenário, como que tá hoje? Pergunta? Pesada. Bom, quando eu comecei a trabalhar com dança, eu tinha uns 16 anos, né? 15 para 16 anos. E aí eu comecei com aulas particulares, aulas em grupos e tudo mais, assim, lá em Natal. Então era uma pequena coisa mesmo, assim. Sim. Me mudei pra lá. E desde lá eu comecei a focar bastante em aula. Aí teve uma época que eu comecei a trabalhar com minha formação acadêmica mesmo. Que é qual? Gastronomia. Olha! Confeitaria. Olha! Não sei nem fazer mais um brigadeiro. Ah, mas hoje você vai fazer o mínimo. Você vai pra cozinha mais tarde, depois dessa entrevista aqui, você vai pra cozinha. Podemos conversar. O Masterchef aí, ó, também. Nestlé, patrocina nós também. Né? E aí, mas desde lá eu comecei a... Não adianta. Toda vez que eu saía, eu nunca largava o pezinho ali com a dança. E hoje, eu acho que hoje a maior diferença que eu tinha, porque antes, quando eu trabalhava aqui, eu morava no interior, São José dos Campos, Sim. que é a minha cidade de Natal. E era bem difícil, porque assim, a gente tinha que realmente vender, como é que é? Vender o almoço pra comer a janta. Comer a janta. Era difícil, porque assim, era tudo contadinho, às vezes a primeira coisa que o aluno cortava, querendo ou não, era o hobby, aí a dança, sabe, limitava, assim. A gente fala até muito assim, que às vezes é o supérfluo, né? Exatamente. Entre aspas. Entre aspas, Pode ser que naquele momento seja. O supérfluo, né? E principalmente porque a gente tá professor de aulas regulares, tem que criar uma comunidade, assim, sabe? Então, eu acho que a nossa grande função de professor regular é não só dar aula de dança, mas você precisa conectar ali aquela comunidade, aquela sociedade ali, através da dança. Então você precisa alimentar com aula, precisa alimentar com sociais, assim, não só com bailes, mas com comunidades mesmo, com amizades, ciclos sociais, assim. Então, sim, acho que isso era uma dificuldade bem grande, assim, porque a gente é humano também, a gente às vezes a gente só quer descansar num sábado ou num domingo. E às vezes vocês vão pro baile. E às vezes a gente tem que ir pro baile. Aí você quer ir pro baile, mas às vezes você quer ir curtindo o baile. Só quer ir curtindo o baile, quer ver pessoas. Não tem obrigação de dançar com todo mundo e dar aula pra todo mundo no baile, né, gente? Eu lembro Fica ativo uma nisso aí, história, tá? Fica a dica, tá? Eu lembro uma história, olha que absurdo. Uma vez eu tava num baile e aí a mulher falou assim: ah, não vai dançar comigo não? Vou deixar de fazer aula particular então. Nossa, sério? Cara, juro, era triste assim. Lógico, né? Não dá pra generalizar. Sim. Assim, mas isso. E hoje, acho que a grande dificuldade é você tá no mercado, né? Porque querendo ou não, é uma corrida. Uma corrida que é uma disputa, né? Que a gente precisa fazer assim. Lógico que não com os nossos colegas de trabalho como inimigos, mas a gente precisa estar o tempo todo evoluindo, tá em contato. Você precisa se mostrar. É uma concorrência saudável. É uma concorrência, né? Eu acredito muito que a questão da concorrência também, ela ajuda muito também, porque senão a gente fica muito numa zona de conforto. Totalmente. Então você tem uma concorrência saudável, a ideia é você evoluir. Totalmente. Você vai evoluir, senão você, igual Tira você falou, a gente da zona de conforto, né? Você vai ficar estagnado. Isso. E aí você estava falando a respeito disso da dança no convívio, né, no meio, e puxando mais para um lado até cultural mesmo. Como que você acha que a dança, em questão, como que ela reflete na sociedade e nas pessoas em si? O que a dança pode trazer para as pessoas? Você pode até falar a questão de experiência pessoal sua também, eu falo também minha. Ah, legal, isso, muito legal. Ó, eu acho que a dança A2, assim, eu acho que ela é uma das atividades mais completas que tem. Porque ela trabalha social, físico, mental, sabe? A questão mesmo de psicológica mesmo, sabe? De você trabalhar com você mesmo, assim, de autoconhecimento, assim. Então, colocando no meu caso, assim, por exemplo, quando eu tinha 9 anos, eu era gordinho, baixinho. Sabe aquele cara, assim, que era o estereótipo, né? Um antigo estereótipo, né? O Léo vai saber, assim, o último a ser escolhido, assim, no time de futebol, assim. Tô ligado. Assim, Quem nunca passou por isso? Tem o Pedro e tem a pedra ali. A pessoa ainda pensa, assim, vai, Pedro, vem cá e tudo mais, assim. Sim. Então eu não me conectava tanto com os meus colegas, assim, né? Mas a gente era muito jovem. Jovem ainda. Um dia esse velho será. Velho será. Já dizia o nosso amigo Chaves. É o Chaves, viu? Não o Chaves, não. Então, a dança pra mim, nessa época, ela me conectou bastante com pessoas, assim,
social mesmo, de ter amizades ali, mesmo com pessoas mais velhas. Então a dança realmente ela pode transformar vidas. Totalmente. É meio clichê que a gente, né, tenta mas fazer. é clichê, mas é... Mas é a verdade, fazer o quê? O óbvio, às vezes, tem que ser dito. Tem um amigo nosso, sim, que eu acho que você precisa falar isso pra ele, lembra? É mesmo? É, que você falou pra ele assim, precisa fazer um pouquinho mais que o mínimo, né? Esse tipo de coisa, né? Então, pra mim, nesse mundo, assim, trouxe esse preenchimento, assim, sabe? Dessa construção cultural na minha vida, assim. Bacana. E falando um pouco a respeito de dança, assim, questão de técnicas. Vamos puxar um pouco mais para os nossos lados aqui. Como que você, professor, procura criar uma conexão? Aí, é porque hoje também tem que falar tudo do jeito, né? Foller, né? Líder e Foller, né? Aí hoje tem... mas enfim. E como que você aborda isso nas suas aulas e como que você tenta criar essa conexão com as pessoas? Porque eu acho que uma conexão é uma coisa muito individual. E como que você tenta fazer isso para se tornar uma coisa assim mais unânime? Quando você fala conexão, assim, seria questão, não questão com a dança, mas conexão com o aluno, você disse. Sim, com o aluno. Também pode ser boa. Tá. Eu acho que... É isso, eu acho que as pessoas que buscam a dança... claro que as pessoas, depois de um tempo, elas adquirem o gosto de dançar, né? A parte realmente física, né? Do movimento, a paixão pelo movimento em si. Mas eu acho que quem busca a dança, às vezes ela tá buscando algum tipo de se conectar com algum meio. E aí se encontrou ali na dança esse meio, né? Porque a pessoa poderia cantar, ela poderia tocar, ela poderia, sei lá, correr. As pessoas elas têm várias maneiras de se conectar nessa forma assim. E aí quem busca a dança, eu acho que tá querendo isso, sabe? Com esse objetivo. E aí a gente como professor, como esse mentor aí, vamos dizer assim, né? Eu acho que a nossa ideia é realmente a gente conseguir entender, vamos dizer, essa dor, poderia assim, sabe? Entender essa necessidade. Essa necessidade e fazer com que a gente leve isso. Então, é muito bom, porque é um propósito, mas às vezes a gente é humano, às vezes dá uma cansada, porque a gente também é humano, a gente precisa... Eles são humanos, viu, gente? Eles não são robôs. Só o Léo. O Léo... Não, o Léo e você não são humanos. Eu? Vocês não são humanos. Dança a noite inteira e ainda, se tivesse mais... E depois, no after, continua ainda. E dança no chuveiro também, mas isso é entrevista para outro dia, tá? Então, eu acho que a gente precisa conectar esses seres humanos, entender que são seres humanos e conectar eles de uma certa forma. E aí eu acho que são fazendo atividades, conversando, dando aula, chamando pra rolês que não envolvam só a dança. Outras atividades, Outras né? atividades, eu acho que são importantes, assim. Eu acho que o principal ali é a dança, que as pessoas se conectaram através da dança ali naquele meio, mas a gente consegue fazer outras coisas. E você acha que hoje, por incrível que pareça, assim, nós estamos hoje vivendo uma época de tecnologia que relativamente estamos mais conectados tecnologicamente falando. Mas você não sente que as pessoas em si estão desconectadas fisicamente? Então, por exemplo, a galera também me conhece também, questão de dança também, e falta muito essa conexão realmente. Não é aquele negócio de ficar... Não é isso. Mas é a conexão. A conexão com a pessoa. A presença, né? Vamos dizer a presença, assim. você dançar com a pessoa. Você não está dançando pro baile. Sim. Você está dançando com aquela pessoa que está ali com você. Está se conectando. Você acha que isso tem acontecido? Isso é muito legal, porque eu acho que um dos pontos fortes que a dança traz, a dança 2... Tô falando da dança 2, né, no geral. Não descaracterizando e falando de outras danças assim, outras formas de se expressar. Mas eu acho que uma das características que a dança mágica, que a dança 2 tem, é trazer a presença. Porque ali você precisa... É igual uma linguagem, a gente precisa se conversar. Senão é um monólogo, né? Senão você não conversa meio que sozinho e tudo mais. Então eu acho que o fato de você ter uma outra pessoa ali, uma responsabilidade ali, né? Acaba se adquirindo uma responsabilidade, você se torna presente. Então,
E eu acho que isso é um grande poder que a Dança 2 traz relacionado a isso, porque a gente tá no mundo tecnológico. A tecnologia ela vem para ajudar, não adianta. Com certeza. Né? Ela tá aqui para auxiliar a gente. Mas tem que lembrar que a gente não é robô, né? Então tem que lembrar que a gente tem que ter esses laços... Humanos. É exatamente isso, sabe? Trazer essa ideia um pouco arcaica, entre aspas, Sim. pra gente, sabe? Que eu acho que falta isso. E, trazendo pra questão da dança do social que você traz assim, eu acho que uma grande característica nossa, né? Que isso, no caso minha da Cibele, eu falo pela gente, é trabalhar a dança social muito bem trabalhada, assim, sabe? Muito bem construída. Porque a gente acredita isso como uma linguagem, então a gente ensina realmente as letras, as palavras, igual realmente quando você tá no prezinho, você tá uma criança... Tá o ABC mesmo. O ABC, e aí a gente vai construindo essas palavras, ao invés de realmente já ensinar palavras formadas, assim. Claro que às vezes faz parte do processo, cada aluno é muito único, assim, né? Único, né? Exatamente. Então, eu acho que a dança, falando socialmente, dançada num baile, ela é muito importante porque é como se fosse uma conversa, então tem uma presença, sabe? Tá certo, tem uma galera tentando tirar nossa atenção daqui, né? Mas a gente tá aqui, ó, Sim, focado. conectado aqui. Ainda mais eu que tenho TDAH. Sério? Eu sou bastante disperso. Não, assim, velho, relaxa, é o dia. Relaxa, é o dia, pô. E é engraçado porque na dança eu consigo ser presente totalmente. Mas na minha vida eu tô aqui, ó. Eu pego esse copo, aí eu já tenho que lembrar da toalha que eu tenho que estender, que eu já tenho que lembrar da roupa que eu tenho. Aí eu não faço nada. Você tá muito acelerado. É. Calma, aí você tem que aproveitar o momento. Tô presente, Entendeu? Tem que estar presente ali e tal, tudo mais. É desse jeitão, pô. Vai ficar tranquilo, de boa. Cadê seu copinho? Aqui, ó. Olha. Joga na my hands, viu? Dá um momentinho aqui. Gente, eu bebo água, tá? Guinness, patrocina eles. Pedrão, outra coisa. Em questão de, agora falando de técnica mesmo, de dança mesmo. Como que você e sua parceira também, Cibele Guimarães, Isso. beijo, querido, estamos esperando aqui, viu? Cindy Crawford, né, da Lambada e do Zuki, você é demais. E aí... temos audiência, Estúdio. Como que vocês dois, né, como a dupla e tal, tudo mais, fazem o processo criativo de dança? Então, por exemplo, vocês vão para um congresso, são convidados para congressos aqui no Brasil, são convidados também para congressos fora. Como que vocês chegam a essa questão do processo de criação de dança, que eu acho que vai entrar um pouco também nessa questão da conexão também, que você disse também. Legal. Como que é esse processo de vocês? A gente tem uma filosofia que a gente... Acho que quando a gente vai criando a nossa mentalidade, a nossa metodologia, ela é uma construção de várias vertentes com os nossos estudos, assim, né? Como já dizia Darwin. A natureza, nada se cria, tudo se transforma. Tudo se transforma, né? ok. Então, acho que vão se pegando várias ideias e a gente vai construindo o nosso, né? Então, eu acho que a gente acredita muito numa tríade que fala sobre conexão, musicalidade e técnica relacionada a isso. Interessante. Né? E elas se conversam. Fala de novo. Como é que é a tríade? Conexão, musicalidade e técnica. Isso. Elas se conversam muito assim, né? Elas são ligadas assim, né? Elas não são isoladas assim. E aí quando a gente vai... E então a gente tem um lado muito técnico, mas a gente consegue mixar com do lado de conexão, de permissividade, que ao mesmo tempo atrelado com relação à música, de estudo musical. Então, vou dizer, ela é como se complementam. É um triângulo que vai se girando assim. Um triângulo amoroso. Isso. Ali pode falar, um triângulo amoroso ali. Tudo bem. Isso aí a gente pode falar. Dentro da metodologia. Exato. E aí, a gente... Então, quando a gente chega... Lógico, a gente tem ideias, pré-ideias, porque às vezes, assim, diferente de aula regular para aula de workshop, a gente precisa chegar com alguma ideia, assim, pré-formada, mas não enrijessada, sabe? Ok. Não fechada. Até mesmo às vezes... Aquele dogma, aquela doutrina, isso, tem que ser isso aqui. A gente não gosta muito, assim. Tanto é que às vezes... Porque eu acho que, é igual a nossa vida, a gente... Não dá pra ser literal. É literal legal pra algumas coisas, mas ser muito fechado por outras coisas. Flexível. Você não tem essa ser maleável.
né? Igual o Bruce Lee, né? Com água, né? Como a água, né? Exatamente. Tem que ir se adaptando. Achei que você ia falar que ele faz um espacate. Isso é o Van Damme, né? Também, né? Então, eu acho que assim, a gente tem uma certa ideia do que a gente poderia fazer, mas aí conhecendo aquela comunidade, isso é outro projeto também que a gente gosta de ter uma conexão próxima com aquela comunidade. Às vezes pingar em finais de semana é um pouco difícil de você entender quem é o Djalma, por exemplo. O Djalma não é só... Porra louca. Não é só, mas ele tem um lado, assim. Tem mais um lado, coisa, tem outro assim, lado, né? tem outro lado também. Então, isso é interessante. Então, quando a gente chega no evento, a gente entende um pouco como funciona e a gente vai fazendo adaptações, a gente vai lapidando aqui as nossas aulas relacionadas. Vamos falar um pouco mais disso. Às vezes existem aulas que são... Às vezes tem aulas que precisam ser totalmente técnicas, sabe? A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, assim. Tem aulas que são mais experimentativas, sabe? Como um laboratório. Galera, sente seu corpo, vai fazendo. Então, acho que depende muito, sabe, de cada objetivo em cada aula. Então a gente não tem uma ideia enrijecida, a gente tem a nossa metodologia, a nossa filosofia não enrijecida, porque acho que a gente tem constante evolução, mas a gente vai montando aos pouquinhos, assim, relacionando assim, Legal. as nossas workshops e aulas, né? E aí, falando até a respeito disso, a gente tava falando a questão das aulas e tal, tudo mais, jogando agora pro público do exterior. Certo. Qual que é a dificuldade da questão da língua e do ensinamento, né? Se adaptar à sua língua, né? E para fazer o ensinamento em uma língua que às vezes, assim, normalmente eu acredito que no mundo domina mais o inglês, é uma língua mais universal. Sim. Mas eu estava, antes dessa entrevista, eu estava verificando todo o perfil dele e tal, ele tá rodando o mundo aí, né? Cibele. E, sim, você foi para Ásia, Europa, né? Aqui é a América mesmo, então são culturas diferentes, Total. São linguagens diferentes, corpos diferentes. Como que vocês conseguem se adaptar nisso e fazer uma aula que seja uma aula, uma aula legal, Que generalize, que é uma aula que você consegue abraçar pessoas com culturas diferentes, ideias diferentes. Como é que é esse desafio? Eu acho assim que quando a gente viaja, as pessoas que já dançam, elas já quebram certos barreiras, vamos dizer assim, de certas questões culturais. Claro que, por exemplo, falando aqui da minha experiência, né, eu posso falar do que eu vivi assim, mas, por exemplo, as pessoas, por exemplo, que mais da Ásia, elas são um pouco, não vou dizer mais fechadas assim, porque eu não gosto muito de rotular, porque elas têm uma vivência diferente, assim, né? Claro, e até a questão de cultura delas cultural, também. mas eu acredito que elas são um pouco mais na delas, vamos colocar assim, na delas, né? Não é igual brasileiro, qualquer pessoa vem aqui, a gente já abraça a besta, se taca e tudo mais, assim. Mas eu acho que quem já dança, ela já meio que ela já tá predisposta a ser aberta, um pouco mais aberta do que realmente do que as pessoas do país dela, né? Sim, eu diria assim. Sim. Então acaba que a gente vai encontrando um pouquinho de similaridade nesses aspectos, né? Mas eu acho que uma coisa que a gente tem que quando a gente vai fora, a gente meio que tem que fazer algumas aulas mais direcionadas, e aí conforme a gente vai sentindo certa liberdade, a gente vai conseguindo abrir e ampliar para outras possibilidades de comunicação de dança. Então falei, mas não falei nada, né? Não, dá pra entender o contexto. Então, por exemplo, vamos supor que a gente num congresso tenha, sei lá, X aulas, né? Que a gente nunca conhece, a gente nunca foi naquela comunidade, a gente não conhece aquela comunidade. Normalmente a gente vai fazer uma aula um pouquinho mais quadrada, e aí conforme a gente vai sentindo aquelas pessoas como são, a gente consegue, eu acho que a gente dá pra vir ali, dá pra vir pra cá, vamos ali, tudo mais. E uma coisa muito importante é baile social. No social, eu acho que é onde a gente realmente tem um contato mais próximo com os seres humanos lá, com a galera. Então ali, a gente já meio que faz um scan, assim, deixa eu pedir, Tiagão. Gentileza. Pega água pra mim. Isso. Cara. Então, eu acho que ali no baile é onde a gente consegue realmente ter essa leitura das pessoas, assim, Bacana. sabe? E aí, uma coisinha que eu queria te perguntar, é uma coisa interessante. Polêmicas. Não, uma polêmica a gente deixa pra depois. O que você acha que pra você, o que é prioridade?
Técnica, conexão Nossa, esse me quebra. ou diversão? Caraca. Ó, eu acho... Calma aí, técnica... A ligação não tá caindo. Tá. Eu acho que é assim... Pode pensar, pode não, pensar. eu acho que tem Pressão tempo. não. Tempo. Eu acho que... Tempo. Eu acho que assim, ó... primeiro que eu acho que cada ser humano, é muito único. Eu acho que ele pode achar, por exemplo, diversão sendo muito técnico e diversão tendo conexão, né? E eu tô fazendo uma pergunta que é muito diretamente ligada a mim, tá? Não, isso é ótimo, excelente. Mas eu acho que assim, a gente é ser humano, sabe? Então eu acho que cada dia a gente vai responder de uma certa forma. Então não dá pra, por exemplo, você ser fechado. Igual, por exemplo, como você tá se sentindo hoje, provavelmente é diferente de como você tava se sentindo ontem e tudo mais. Sim. Você pode ter padrões, você pode ter, assim, linhas, né, de raciocínio relacionado a isso. Mas primeiro eu acho que seria interessante esclarecer essa ideia, assim. A segunda... Agora, fazendo uma questão de hoje, pra mim... Não, você. Pra mim hoje eu escolheria a questão de diversão, sabe? Que eu acho, pra mim hoje, eu tô pensando num aluno que tá começando, que realmente ele tá iniciando nesse mundo, sabe? Eu acho que ele precisa se divertir pra conseguir se abrir a outras vertentes. Eu digo mesmo, às vezes eu sou muito chato relacionado, eu quero ser técnico, vou até abrir um parênteses aqui comigo com a Si, e a Si às vezes ela só quer conectar, sabe? E aí não bate. E aí, não tem que ceder relacionado a isso. E a gente pode ampliar isso para o salão de dança ou para nossa vida, né? Entendendo isso. Mas eu acho que o principal ali de tudo é se divertir. Tanto não sei se você conhece o Léo. Conhece o Léo? Já ouvi falar. Uma vez ele tava falando assim, ele falou pra Sibeli, e aí eu escutei também, né? Foi pra mim, ele falou assim, o mais importante é você se divertir, assim. Se você se divertir, porque a gente tem muito eles como mentores, assim, né? Relacionados. Então o mais importante é se divertir. Claro que você se sentir capaz de fazer uma boneca bem feita, sei lá, aceleração, você dançar com XYZ e tudo mais, é uma conquista muito boa. Mas se no fundo você não preenche seu coração, sabe? De certa forma, você tem um certo vaziozinho ali. E a gente escolheu dançar a dois. Então não é só sobre você. Entendi. Você precisa entender como que o outro, ou pelo menos tentar ali. Porque às vezes você falou uma assim, coisa muito interessante, porque às vezes a gente chega num baile, né? Acho que homem, mulher, líder, fole e tudo mais. Que a pessoa, ela quer dançar, mas ela quer é o show, pá, e não quer conectar. E às vezes, assim, você dança, às vezes você pode dançar um básico, muito bem feito gostosinho, daquele jeitão e tal, tudo mais, do que joga pro alto, mata nos peitos da bicicleta. Mas as pessoas têm que entender, por exemplo, que às vezes um básico bem feito, ele não é simples. Não, é muito difícil. Nossa, velho, é muito difícil. Nossa. Eu acho que... Cara, eu custei pra esse negócio. Meu Deus do céu. Aí chega na aula, tem 2 professores aqui em Belo Horizonte. Meu Deus do céu, nossa. Aí vai fazer o básico. Vai, e fica. Velho. Aí você fala assim, porra, já fiz esse básico. Não, velho. O problema não é isso. O problema não é a repetição do básico. O problema é você fazer ele bem feito. Porque, por incrível que pareça, o básico é difícil, cara. Você joga pro alto e pá, mata nos peitos, joga a perna, faz a abertura, é fácil. Agora, você fazer um básico bem feito, confortável, é muito difícil. Cara, tem um negócio, quando eu morava em São José, eu tinha o meu estúdio lá e eu dava aula. É engraçado, porque eu tenho uma grande amiga, né, que é aluna também, que o nome dela é Cláudia, ela é de BH. É mesmo? Ela é de BH. Joga na nossa Rendes aí, fala com ela, vir lá. Chega mais. Fazer aula com a gente lá, chega muito aí, viu? Não, mas ela não mora, ela mora agora em São José, mas ela foi nascida aqui. Sim, ok. Então é mineirinha, né? É mineirinha. Ok. E aí ela falou assim, e aí toda a aula era passo frente, trás, lateral, mantém lateral, vamos lá, lateral, sei que lá, a conexão, não sai de... Ela falou assim, caceta, de novo esse lateral. Não tem que falar. Eu falava experiência própria. É impressionante como que isso faz diferença. Faz diferença. Olhar pra câmera aqui, galera, sem zoeira. É legal, passo novo, é legal, é bacana e tal, tudo mais.
Mas, gente, foquem no básico. Foquem no básico. Vocês podem ver, todo grande esportista, todo cara bom dançarino, ele faz o básico, ele sempre faz muito o básico. O treino dele é sempre o básico. E isso vai fazer diferença. Talvez vocês não consigam ver isso agora, mas na hora que depois que vai bater um estalo, né? Um estalo, e vocês vão ver realmente a diferença que é. Eu falo pessoalmente, a minha dança, graças a Deus, mudou muito, porque eu foquei mais em fazer uma dança mais confortável, fazer o básico. Já fiz aula também do Pedro e da Sibeli. Sibeli, beijo! E aí, cara, e é muito interessante isso, porque às vezes você fala que... E eu acho que as pessoas não valorizam isso. É um negócio assim, e não é impactante, porque hoje a galera tá muito uau, nossa, que negócio. E a gente vê aí, pô, nossos camaradas aí lá. Você pega um vídeo deles limpo, maestro. Cara, é outro nível. E às vezes você tá vendo, eles estão fazendo coisa básica. Exatamente. Tá fazendo um corredor, tá fazendo um giro, tá fazendo uma boneca, mas bem feita. E que dá toda a diferença. Eu tenho um pensamento, isso eu escutei de uma aluna também, ela foi gerente de uma grande rede, né? De escola de inglês. E ela fala sobre uma questão. Eu ia falar um negócio aqui, você até sabe o que eu ia falar. Fala. Do You. Mas deixa pra lá. Esse deixa pro podcast proibido. Deixa pra lá. 18 mais. E aí ela era gerente na princípio, não sei, ela era dona lá. E ela falou assim, quando ela me falou isso, tipo, abriu uma porta muito grande assim na minha cabeça, né? Pra entender assim, que ela falou assim, que o ensino de iniciante pra avançado, assim, a linha de aprendizado, isso é isso que eu quero dizer, de iniciante pra intermediário, ela é muito tempo, vertical. Ela é vertical. O que ela quer dizer? Então, assim, tudo é muito novo. O aluno ele vai entender, tipo assim, passo básico, frente e trás, lateral, sei lá, corredor. Todas as aulas, assim, sei lá, nos primeiros meses, é tudo muito novo pra ele, sabe? Porque ele tá tendo aquele contato, assim, grande, aquele intensivo. Então, tudo é muito novo, né? É uma coisa nova que ele tá aprendendo. E aí, do intermediário pro avançado, e do avançado, assim, pra vida, por exemplo, essa linha de vertical, ela fica horizontal e você estende ela. Então, tudo que você viu de tópico, você tá vendo, você começa a ver... Você vê ela fragmentada. Exatamente isso. E aí, basicamente, quando você vai entendendo essa linha intermediária avançada, você entende que você tá voltando lá para aquele conceito iniciante, só que mais... refinado. A fundo, exatamente, você acaba, né, polindo, né, refinando os seus passos básicos, as coisas básicas, assim. Entendi. E a gente tava falando aqui a questão de carreira assim, internacional, o cenário da lambada. Sim. Qual que você hoje acha, qual que é o maior desafio pra lambada ser ter uma ascensão maior mundialmente? O Zouk hoje tá muito isso. O Zouk hoje, igual pessoas falam, o Zouk é mais comercial e tal, é mais vendável e tanto mais. E qual, na sua opinião, qual o desafio da lambada para se tornar até mais popular mesmo? Gente, que é o melhor ritmo que existe, tá? Principalmente quando tem o tecladinho e o Bigui tocando ainda também, tá? Como é que é o... o tecladinho vai torar, viu? O novo mantra mundial aí, viu? O tecladinho vai torar. Bigui! Aí o gringo vai perguntar o que é torar? Como é que a gente vai explicar? Vem com a gente, vocês vêm aqui pro Brasil que nós vamos doutrinar vocês, viu? A vida de vocês nunca mais será a mesma. Depois que eles vierem pra BH, viu? Porque BH é quem? BH é nós, tá? Eu dei a deixa pra você, hein, cara. Boa, me acompanha que você brilha, senhor. Eu acho que assim, na questão, eu acho que a lambada é muito inexplicável explicar. É inexplicável. É inexplicável explicar. É inexplicável falar da lambada, né? Então, por exemplo, eu acho que hoje um grande desafio a gente primeiro mostrar uma diferença relacionada ao que é uma lambada, o que é Zouk. E para você mostrar uma diferença, você tem que... Polêmica, hein? Polêmica. Polêmica. Você tem que conhecer, né? E você não tem que conhecer só... Você tem que conhecer relacionado à cultura. E aí, pegando esse gancho... Inveja. Inveja boa. Não, você falou cultura. É cultura. É cultura. Faz parte da cultura. Próximo programa a gente pode entrar nisso aqui.
E aí, e eu acho que você fazer, por exemplo, uma pessoa que é totalmente fora, que tá aprendendo uma cultura nova, que é do outro lado do mundo, relacionado a isso, eu acho que tem uma certa, você tem certos desafios relacionados a isso. E eles são muito, eu acho que eles são muito bem dispostos a, porque eles querem aprender, por exemplo, querem aprender língua, querem aprender costumes, eles vêm pra cá para estudar, eles realmente são muito aplicados relacionados a isso, disciplinados, sabe? né? Eles não querem só a parte, vamos dizer assim, técnica, eles querem entender a questão cultural. Então, eu vejo também que eles querem divertir. Se divertir totalmente. Nossa, eu totalmente. vejo, eu tava lá no Lambadé agora também, cara, o pessoal de fora, porra, a galera literalmente tava violentando a pista, filho. E dançando bem. Dançando super bem. E eu acho que tem muito isso. Igual, por exemplo, eu sempre falei aqui, uma coisa que eu sempre falei com a galera. Por exemplo, pra mim, os mais disciplinados, a galera da Argentina e a galera de Israel. O nível deles é outra parada. Claro que também tem um, né, maestro, né? Aí já eles são muito bem instruídos, assim. Não, mas eu acho que também tem essa questão muito da disciplina também, né? Sim, total. A questão de essa vontade de aprender. Mas é claro também que, assim, que eu acho que a dança também, cada um tem uma relação com a dança. Eu gosto, por exemplo, eu gosto de dançar para me divertir. Eu gosto de chegar aqui, tomo minha cervejinha, tal, de vez em quando e tal. Aí outras possibilidades também. E eu acho que cada um tem uma relação de estima também, que a gente estava falando, né? Sim, anteriormente. Sim. Uma questão até profissional mesmo, que é no caso de vocês e tal e tudo mais. Cibele. E aí, então eu acho que pega muito nisso, é muito individual, né? Acho que chega a ser muito individual essa questão da relação da dança com cada um, né? Com cada um, né? E aí, já aproveitando esse gancho, como que a lambada entrou na sua vida? Que loucura, né, cara? Porque ela é assim. A gente tem mais quantas horas? Assim? Não, filho, antigamente tinha esse negócio de tempo. Hoje não, hoje a gente tá na internet, meu amigo, vambora. Vamos ter que ler aqui board. Aí daqui a pouco a gente já faz o baile aqui já. Continue. Vamos lá. Então, a lambada, na minha vida, ela surgiu assim. Bom, com consciência de que eu estava querendo, que eu queria aprender lambada e que eu estava querendo essa lambada, foi 5 anos atrás, foi pós-pandemia. Relativamente foi cedo. Foi cedo, Não, cedo assim, tem pouco tempo, né, na verdade. Mas a grande questão é, quando eu comecei a dançar, que eu conheci o Zuki, eu lembro que os professores, olha, eu nem sei, deixou até pros mestres, né? Pessoas que têm mais propriedades, assim, falando. Didi Patrícia. Que vendiam pra gente lá no interior como a lambada francesa. Eu quase engasguei. Quando eu conheci, falavam assim, o Zuki era lambada francesa. Exatamente. Era esse o termo. Exatamente isso. Era esse o termo. Exatamente isso. Depois a gente tem até perguntar pra pessoas Sim. com mais know-how, assim, né? Relacionado a isso. Acredito que deve ser por questão musical também, né? Mas a lambada, ela começou isso, com 5 anos eu comecei. Eu já tive contato visual, mas como a gente conversou assim em outro momento, assim, eu não me atraía pela questão de como... eu via de uma forma muito bruta, sabe? As referências que eu tinha. Como assim? Eu achava que não tinha um respeito tão grande pelo corpo. Falta de conhecimento meu mesmo. Sim. Foca aqui. Focou aqui? Boa. Falta de conhecimento mesmo, assim, meio assim, da minha parte mesmo, assim. Então, as referências com quem eu acompanhava, até mesmo assim na minha cidade, não me atraía visualmente. Aliás, me atraía visualmente pela dança, que eu achava bonito, de expressão, achava assim, bem externalizado, assim. Bem expressivo. Era bem expressivo, mas não me atraía na questão de como se comunicar leader and follower, entendeu? De conexão. De conexão, relacionado a isso. E aí depois da pandemia, mas isso foi quando, sei lá, eu tinha menos de 10 anos de dança, né? Eu tinha esse contato assim. E não era as pessoas que eu tinha referência como hoje. Não tinha nenhum profissional que eu tinha referência hoje eu conheci lá atrás, assim, sabe? Relacionado a isso. Enfim, e aí, depois da pandemia, a Si falou assim, vou começar a estudar lambada, quer? Falei, bora. E a gente foi pra 3D.
E aí meu primeiro contato, assim, com lambada mesmo, onde eu fui pra frente do espelho, fui pegar um professor lá e tudo mais, assim, pra ensinar a gente, foi com o Davi, com a David, no espaço 3D, e eu falei, oxi! Olha! Até que não, né? Aí sim. E aí ferrou. Porque aí... Aí é ladeira abaixo. Aí ladeira abaixo. Já era, filho, ladeira abaixo. Principalmente porque, assim, eu consegui, foi a primeira vez que eu... Olha, depois de tanto tempo, eu consegui ver sentido nos movimentos. E eles davam match, eles combinavam os movimentos com as músicas que eu escutava antigamente. Então, por exemplo... Realmente conectou. Totalmente. Então você vê aquele movimento de cabeça com X assado, fazendo X assado, ou fazer, sei lá, uma boneca X assado. Mas quando eu colocava numa música assim que as pessoas dançavam como o Zouk, né, e tudo mais, eu falei assim, cara, é legal, mas tá faltando alguma coisa. Tá faltando o quê? Tá faltando alguma coisa. O quê? Você sabe muito bem, né? O tecladinho, né? E aí foi quando eu achei. Esse cara. Pô, aumenta o salário desse cara aqui. Tá vendo, gente? Aqui, ó, o tecladinho é vida, só. Porque o tecladinho tem que torar nos bailes, só. Migui falou. Eminem Pro, tá? É referência, tá? Não foi nós, né? Não, é ele, né? Foi alta patente. Ué. Então, e aí foi quando realmente eu senti a primeira vez, assim, esse match, sabe? Esse encontro, assim, Essa combinação. De forma de se expressar com música e conexão com a pessoa. Eu falei, caraca, que absurdo. Tanto é que eu lembro que às vezes eu dançava meio que no assim, eu falava assim, mano, isso aqui não vai. Isso aqui não encaixa, não. Hoje em dia, eu não tenho outra coisa pra falar. Claro que depende de cada música, assim, né? Sim. Mas não tem como. E aí a gente vai... Aí, enfim, aí eu fui conhecendo outras pessoas, não sei se vai continuar assim, mas eu fui conhecendo outras pessoas, assim, no mundo que me deram total sentido e razão pra seguir. Entendi. Mas amo os dois, eu gosto dos dois, tá? Sim, gosto dos dois. Não, sem problema, porque nós estamos no Lamba TV. Isso, não é o Zouk TV, estamos no Lamba TV. Então, tem que fazer esse tipo de pergunta aí. Tá certo, pra ficar... Pedrão, e uma outra coisa que eu queria que você falasse, principalmente pra galera, dicas pra essa galera nova que tá vindo. Você já percorreu, né, um caminho, continua percorrendo o caminho. Sempre aprendendo, sempre. Sempre, a gente tá sempre aprendendo. Sempre. Né? E não achem vocês que vocês não aprendam não, tá? Cada dia a gente aprende uma coisa diferente, tá? Vai achar que vocês são estrela não, viu? Cada dia a gente quando você achar que souber muito, vai pra Argentina e ir pra BH. Aí vem com a gente aqui. Aí vocês vão, né? Vão fazer mais que o mínimo. E essa questão, o que você falaria hoje pra essa galera que tá sendo, e assim, graças a Deus, acho que tá crescendo muito o cenário. Principalmente aí, eu tava brincando, viu, gente? A questão do Zouk aqui e tal. Mas principalmente o cenário do Zouk, né? Por exemplo, a 3D mesmo hoje, ela é praticamente a referência do Lamba. E a academia, acho que em questão de congressos, o Davi, a Davila, beijo pra vocês, o Lamba Fest, nós estamos aí, viu? BH é nós, hein? E essa dica que eu, por exemplo, talvez você não saiba, perdão, mas você também, de certa forma, hoje, você também é uma referência para muitas pessoas. Você, Cibele... Vocês não ficar com ciúme não, tá? Cibele... Tá tudo bem. E... Quero só ver se ela vier aqui. Meu filho, mas aí vai ser de frente com a Cibele, viu? Vai ser diferente, assim, de Crawford. Beijo, viu? E aí, porque a galera também te tem como, de certa forma, um mentor também. Uma referência. Você, Cibele e tal e tudo mais. E qual é a dica, o caminho, talvez, coisas que talvez vocês passaram, que, cara, por esse caminho se passar, não é legal... Dicas pro pessoal que tá adentrando agora, né, nesse mundo de dança. É legal. Ou até como uma referência mesmo, até com... Eu sei que tá uma coach, não como você vai ser coach, mas... Dando um direcionamento mesmo assim, né? Sim. Eu acho que... Acho não, eu tenho plena convicção assim. Primeiro, sempre continuar estudando. Sempre se colocar no papel de estudante, porque... Quando você se coloca no papel estudante, não só por estudar, mas você coloca a sua mente para absorver e sair e não ficar parado, né? Você sempre sair da inércia e continuar se movendo, a provocar a sua mente a evoluir isso. Seja
observando, seja realmente ali praticando, sabe? Mas sempre você continuar. Achar referências. Referência eu acho que é muito importante, assim. Pessoas que você consiga trocar e ter uma proximidade para você, para essa pessoa sempre conseguir se estimular, né? A ser desafiar também, né? Totalmente. Porque aqui em BH, meu filho, toda terça-feira é só desafio. É só desafio. Dá uma tristeza às vezes? Não dá tristeza, mas sinceramente às vezes dá raiva. Não dá tristeza, às vezes dá raiva. Você sai às vezes puto. Chama o RH. Caralho, velho. Falei, nossa, velho, aí você fica, meu Deus do céu. Mas aí é bom, porque é o desafio. Mas é um estilo que, tipo assim, é uma proposta, né, que é feito. Você quer entrar aqui pra ser desafiado? É, lógico. Você quer evoluir? Você quer melhorar? Temos esse caminho. É claro. Tem gente que quer outra coisa. Não, eu quero dançar pra, cara, pô, me sentir melhor, pra desestressar do dia, entendeu? E ele encontra em outros lugares. E tá lugares, tudo certo. né? Tá tudo certo. Não existe uma... É um caminho só. A gente pode pegar uma referência aqui de uma árvore. Igual a árvore da vida, né? Ramificações e tal, tudo mais, são caminhos diferentes. E cada um tem que seguir o caminho que melhor acha pra si, né? Que preenche e tal, tudo mais, né? Mas eu acho, assim, completando essa ideia, eu acho que isso, você achar referências, uma coisa muito importante, não se comparar. A não ser que, por exemplo, você se compare no sentido de você com você mesmo, sabe? Uma coisa que eu falo, que eu acho que é muito importante, eu acho que a única coisa que um profissional de dança, né, um professor, um instrutor, não sei como é que chama assim, ele não é capaz de fazer é dar tempo pra pessoa, porque precisa de tempo. Então, assim, às vezes, os seus professores vão saber, claro, falar muito melhor, porque ele entende o seu processo, né, relacionado a isso, e você também vai entender o seu processo, mas às vezes, o cara faz 10 anos, sei lá, X tipo de aula, aí ele muda, nesses 10 anos em uma aula, e naquela aula ele entende. Não foi naquela aula que ele entendeu. Todo esse processo que ele fez lá atrás, sabe, ajudou a percorrer, a fazer ele entender. Pra chegar naquele momento. Pra chegar naquele momento. Então eu acho que a única coisa que o profissional de dança não pode fazer pelo aluno é dar tempo pra ele. Porque não adianta, só o tempo às vezes faz a gente entender certas coisas. Então, se às vezes você saiu, sei lá, frustrado ou com raiva e tudo mais na terça-feira, cara, às vezes realmente não era pra ser naquela terça. Às vezes... Não, e às vezes porque a gente tem um ritual. No final, tem sempre uma coreografia que a gente faz dos movimentos da aula. Nossa! Aí é foda, porque aí você fica assim, você fica preocupado em fazer a coreografia, porque a mestra de Israel tá vindo e tá te gravando e tal, e aí ela vem e fala, nossa, aí você fica, ai meu Deus do céu. Mas também tem esse processo que é bom também. Eu acho que também a questão é a gente não se deve se cobrar tanto. Totalmente. Principalmente aquela pergunta, igual eu te fiz, a questão assim, cara, prioridade. Pra mim, eu preciso divertir. É, claro. Eu tenho que estar na pista, eu tenho que extrapolar. Esse é o meu processo. Para outras pessoas, não, eu preciso melhorar minha técnica. Mas você consegue, assim, sabe, achar... Sim, você consegue fazer um meio termo. Exato, você consegue achar esse balanço, assim. Você consegue fazer um meio termo. Eu acho que é importante isso. Não, mas aí eu falo assim, Léo, se você estiver me vendo aí, eu saio o seguinte, tá? Né? É raiva, não é você não, tá? É raiva por eu não ter conseguido, mas tá de boa, tá? Fica de boa aí, viu, brother? Cara, mas eu acho... viu? Posso ser sincero? Eu acho que o objetivo do professor, eu falo isso como professor, é não deixar o aluno em... Na zona de conforto? É confortável. Eu acho que o professor, ele deve, em toda a aula, deixar o aluno com dúvida. Assim, sabe? Com a pulga atrás da orelha. Se questionando, assim, sabe? Se questionando. Porque a gente é humano e não adianta. E a gente muitas pessoas são movidas a desafios, assim. Sim. Então, por exemplo, se você... sei lá, se ele tá... Se o seu professor, né, no caso do DR lá, eles fazem... Eles verem que vocês conseguiram com certa coisa... Sei lá, eu acho que é interessante, não sei como é que ele trabalha com vocês assim. Eles chibata. Assim, ele trabalha com a gente chibata. Conhecendo ele provavelmente ele não fecha um caminho só, eles não fecham um caminho pra você. Não, eles mostram muitas possibilidades. Isso. E aí é tempo, amigo. Não tem como, é prática. Você escolheu uma atividade corporal e aí um jeito que você, pra você entender isso, você precisa fazer o quê? Mover o corpo. Eu, tipo assim, a gente chega na aula também. E é muito interessante, porque tem toda uma explicação, tem comparativos com outras danças. Nós temos lá também
companheiros lá também que são de outros estilos, né? Mais de Zouk, e tá entrando na lambada, vendo a possibilidade mesmo, que assim, que tá abrindo um leque de possibilidade. Olha, eu não tenho só esse caminho, olha, eu posso... E aí, Pedrão, é o seguinte, eu, por exemplo, a gente chega nas aulas, então assim, é muito interessante também o processo também, eu não sei muito assim como é que são só as aulas periódicas. Sim, né? As aulas que eu tive com você foi em congresso, né? Teve outras oportunidades, né? E essa questão da questão do ensinamento. Então é muito interessante essa questão de questionar, de desafiar, tirar o aluno da zona de conforto. Às vezes tem gente que não vai sentir bem, mas eu acho que isso é muito tato do professor também, né? É muito louco porque assim, eu acho que, cara, de verdade, aqui... Que tá outra, ué. Não, pega uma carninha dessa aí, filho, ó. Pega essa aí, por favor. Cortado. Em pedaços padronizados aqui. Desmancha na boca. Uma pergunta só. Se a pessoa é vegetariana ou vegana, vocês atendem também aqui? Mulher de quem? Vegano e vegetariano, você vai atender também? A gente dá um jeito. A gente se vira. Mas tem que mandar a relação antes. A gente manda... A ficha técnica, né? E assim, não, mas é claro, gente. A gente abraça aqui todo mundo. Tô fazendo aqui. A gente abraça aqui todo mundo. Pode vir que aqui não tem desse não. Eu acho que o processo do aluno, assim, ele é muito individual. Apesar de ser a dança 2, eu acho que ele é muito individual. O que eu quero dizer com relação a isso? Sim. Eu acho muito difícil um professor, eu não vou falar impossível, mas eu acho muito difícil um professor ser capaz de fazer o aluno ser um aluno completo. Tá certo que isso é muito relativo também, assim. O que eu quero dizer? Eu acho que um aluno, ele precisa de diferentes estímulos. E aí, já tô com medo aqui. Diferentes estímulos. Então, assim, e eu acho que um professor, ele tem uma vivência, ele é focado, dentro daquela vivência dele, dentro daquela realidade, cultura dele, ele aprendeu aquilo, X. E eu acho que o aluno, ele precisa buscar, claro que às vezes ele precisa dar prioridade e foco para uma certa linha de raciocínio. Mas eu acho que assim, conforme ele vai crescendo, ele precisa ser estimulado de diferentes maneiras. Com relação aos outros professores. Mas Pedrão, e aí, só pra gente finalizar aqui, queria que você desse uma mensagem aí pra galera que te segue, galera que curte o seu trabalho, né? A galera aí do mundo inteiro, do Brasil. Vamos ver, porque como ele tá internacional agora, por gentileza você pode falar em português e também se você quiser também. Não, tá tranquilo. Fala em inglês também. Pros seus fãs aí do mundo inteiro. Você que... Caraca, agora você me pegou, hein? Você daí não esperava não. Eu primeiro gostaria de agradecer o convite. Tava um pouquinho nervoso, né? Quem me conhece mais próximo sabe que eu sou um cara mais tímido, assim, mais na minha, assim. Sim. Sou muito respeitoso, muito gentil, assim, cara, mas... Gente boa demais, gente boa, nojento também. Mas eu sou um cara muito na minha. E é isso, galera. Eu agradeço vocês aí por estarem curtindo meu trabalho. Olha pra câmera. Agradeço vocês por estarem curtindo meu trabalho aí. É fruto de muita dedicação, de muito amor, assim. Esperem mais que a gente vai continuar aí levando a nossa arte. Acho que eu sou muito, muito grato realmente por quem e pelo que a gente construiu até hoje, assim. Está construindo, né? Sim, construindo sempre, cara. Sempre. Independente de, às vezes, de algumas barreiras que ocorrem no caminho. Isso. Aí esse daí é o ponto 2. Vamos fazer um ponto 2 pro próximo. É, o 2.0. Às vezes tem umas determinadas barreiras, tem algumas coisas que acontecem, mas eu acho que servem também, às vezes, por reflexão, Total. às vezes é um obstáculo, porque assim, às vezes... Evolução também, a gente pega algumas coisas que acontecem, né, e a gente pode transformar, às vezes, críticas em coisas positivas. E a gente pode replicar essa mensagem, né, pro pessoal, porque assim, a gente sempre vai ser criticado. Sempre. Fazendo ou não fazendo? Cara, se você faz, é melhor você fazer, mas o negócio é você estar bem com você, entendeu? Acreditar no seu trabalho. Acreditar, exatamente. E eu acho que também muitas pessoas também acreditam. Cara, não preciso nem falar nisso. A sua carreira, Cibele Guimarães, a carreira de vocês, acho que disso por vocês, eu acho que não precisa dizer nada,
Não precisa, não, porque eu sou... Não, a carreira de vocês fala por isso. Os convites que vocês têm internacional, os convites que vocês têm para congressos aqui no Brasil e tal e tudo mais também, diz os seus próprios, que eu acho que é o mais importante de tudo aí na vida do professor, é o aluno. Sim. Se o aluno te aprovou, acabou. É legal isso. Uma coisa que eu lembro que... Presta atenção aqui. Olha aqui em mim. Nossa! Nossa! Não, presta atenção. Não, foco. Nossa, que mulher, hein? Que mulher. Nossa senhora, viu? E a pintinha? E a pintinha? Nossa, Cindy Crawford. Véi, isso é bonito demais, Cindy Crawford. Gente... Olha, e no Louvre ainda. Aqui, deixa eu perguntar. Como que isso foi possível? Uma obra de arte está fora do Louvre. Olha, eita! Nós, hein? Como? Caraca, essa daí foi foda. Eita, diagem. Eu desafio alguém ficar um dia perto da... Não, uma hora perto da Cibele e não morrer de dar risada. Um dia? Nós tivemos uma experiência aqui. Foi antes do Carnaval, vocês estavam aqui. Foi antes do Carnaval. Foi antes do Carnaval de 2024. E aí teve as narrações. Sim. As narrações de dança e tudo mais. E ela imitando. Ela tá chegando aí, né? Chega muito aí, viu? Chega muito aí. Nem lembro o que eu tava falando. A gente perde o foco. Com essa obra de arte, a gente perde o foco. Mas é isso, então... A gente tava falando a respeito dos alunos. Sim. É como se fosse um legado. Uma coisa que eu acho que marcou a minha vida, assim, foi depois desse ano, porque a gente sempre tem muitas dúvidas, né? A gente é humano também, cara. A gente vai... Pedro, não é que a gente é humano também. Nós somos humanos. Cara, a gente tem nossas coisas, cara. A gente tem a nossa luz e a gente também tem muitas nossas sombras. Exatamente. Que a gente tem que lidar. Tem a metáfora do lobo, né? Não sei se você sabe. Você tem o lobo, o bom e o mal. Qual que você vai alimentar? Perfeito. Entendeu? Perfeito. Cara, você pode ser ali, se entregar aquele lobo, o mal. Ou você pode ser o cara bom. Não, e todo dia a gente tem isso. E às vezes acontece uma coisa que pode te dar um gatilho, que pode... Sim, te leva para outro nível. E eu acho que, assim, o grande diferencial, assim... Acho que a grande mudança de chave, assim... Completar e liberar vocês... Depois desse ano que a gente ganhou o campeonato lá... realmente acreditar na gente, assim, sabe? Porque antes a gente... nas nossas aulas mesmo e tudo mais, a gente tinha as nossas construções, mas a gente replicava bastante aulas de pessoas que a gente admirava, sabe? Replicava, não 100%, mas a gente pingava. E aí uma coisa que eu acho que a gente começou a vender nossa verdade, muitas vezes. Começou a vender nossa verdade. Vocês começaram a vender vocês. A gente, exatamente. E eu acho que, claro, como eu dizer, é uma construção, é uma evolução daquilo que você absorve, né? Mas depois que a gente começou a acreditar muito no nosso e começou a replicar isso, a gente tá colhendo os frutos. E para finalizar, eu acho que o principal nesse mundo, claro que dançar, você estudar é muito, mas eu acho que o principal para ser nesse mundo é clichê de novo, mas você tem que ser um ser humano bom. Eu acho que o principal de quando a gente passa nos lugares é porque as pessoas se conectam muito. Claro, com a nossa qualidade de dança também, não vou tirar isso. Não. Você não é... E às vezes as pessoas também, Pedro, eu acho que às vezes as pessoas até minimizam o que elas têm de bom. Eu não posso falar que... Não, velho, você tem que falar que você é. Sabe por quê? Pedro, você vai, você estuda, você gasta dinheiro. Cibele mesmo, essa semana mesmo postou um vídeo... a gente compartilha do caminho, da trajetória que fazia de São José dos Campos até na 3D. E ela falou, cara, eu fui de carona, fui de ônibus, fui a pé, chovendo e tudo mais. E tava lá. E é um processo que vocês fizeram. Eu até perguntei isso, acho que foi no Lombadeiro do ano passado, eu até cheguei a perguntar, cara, vocês não moram aqui em São Paulo? Não, a gente mora em São José dos Campos. E a gente vai lá e se bate e volta. Mas eu acredito que valeu. Não foi. Acho que não é sacrifício. A gente fala, é um sacrifício. Não, acho que não é um sacrifício. A gente quis isso, né? Então fazia sentido exatamente. Isso. É engraçado que a gente falava assim, caramba, vocês fazem isso, vocês são malucos. Claro que cansa algumas vezes. Não assim, é falando isso. Mas fazia sentido, cara. O objetivo é maior. O que você vai receber em troca, ele é maior do que aquilo ali. E eu te garanto,
Se eu perguntar pra você que agora... Não, mas eu já vou perguntar aqui agora. Se você fosse fazer isso, todo esse processo, pra chegar onde hoje, no nível que você tá, você faria ele novamente? Com certeza, não tem nem dúvida. Não tem nem dúvida. E vale a pena, né? Claro que a gente sempre pode aprender com coisas no caminho. Isso é muito bom. Acho que isso é uma coisa muito importante, a gente aprender nos nossos trajetos, assim. Mas não tem nem como. Nossos tropeços também, né? É assim que a gente vai evoluindo relacionado a isso. Bacana. Então, é isso. Muito obrigado, hein? Pô, eu que agradeço aí demais a presença. Cara, muita gente fina, bacana pra caramba. Parceiro de quem? Cibele Guimarães, né? Mas tem uma polêmica aí, viu, dona Cibele? A senhora vai vir aqui e eu vou fazer essa pergunta pra você, viu? Uma polêmica aí, sua. Polêmica grande. Eu não sei como é que ele continua a parceria com você depois disso aí, viu? Vai ver, Pedrão. Valeu, meu brother. Obrigado por tudo, hein? Valeu, galera. Ó, continua com o projeto, foi muito legal. Não, vamos aqui. Estamos iniciando essa loucura aqui. E teremos mais entrevistados também e tal, tudo mais. E vamos nisso aí, falou? Um grande abraço pra vocês e até a próxima.